Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, esse projeto de ensino à distância, lembrando a todo mundo que nós nos encontramos ainda no período de afastamento social no que diz respeito às aulas presenciais do Ensino Fundamental 2. Como eu sou professor de ciência da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão, eu gostaria de mandar um abraço para todos os professores e todas as pessoas que trabalham de forma direta ou indireta na Secretaria de Educação do município de Ribeirão. O pessoal da Secretaria, o pessoal dos Serviços Gerais, os professores, coordenadores, diretores de escola, secretária de Educação do município. Dá aquele abraço para todo mundo. Lembrar que a gente ainda está nesse período de afastamento, Lembrar também que todo mundo deve continuar se cuidando, porque o vírus que ele é letal, ele está aí, não foi embora. Vivenciamos aí recentemente um período de pleito democrático dentro da democracia, da escolha do prefeito e vereadores do município. Parabenizar a todos os vencedores, também aqueles que não chegaram à vitória, mandar um grande abraço para todos. O processo é esse mesmo, alguém ganha, alguém perde, Para que alguém ganhe, alguém também deixa de ganhar. Então, assim, lembrar a todos que precisamos continuar utilizando o álcool em gel, a máscara, evitar as aglomerações. O vírus não foi embora. Existe na Europa aí rumores de uma segunda onda, na verdade ela já está acontecendo, alguns países já estão determinando esse isolamento de uma forma mais contundente. A gente tem visto aí as reportagens, nós escutamos falar que em nossa região, principalmente os hospitais da nossa capital pernambucana, que é os hospitais de Recife, já se encontram aí com os leitos da UTI, ou de uma grande parte das UTIs, com uma grande movimentação para os pacientes do Covid-19 novamente. Então, assim, vamos respeitar a opinião dos médicos, dos profissionais da área de saúde, vamos utilizar a máscara, utilizar o álcool em gel, evitar as aglomerações, diminuir a possibilidade de disseminação. Muitas vezes, algumas pessoas, lamentavelmente, não entendem ou não valorizam porque não tiveram entes queridos acometidos por essa doença, E às vezes a gente acha assim, só porque não aconteceu na minha casa, eu acredito que isso não existe. Mas na verdade existe, já são mais de 163 mil mortes no Brasil atribuídos ao Covid-19. A gente precisa continuar se cuidando, ter uma atenção especial, ter um respeito especial por esses profissionais que pesquisam, os médicos, infectologistas de uma maneira geral. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar se cuidando, vamos continuar dando atenção a isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho para o grupo do 8º ano a respeito de uma coisa muito corriqueira, que é comum, que a gente fala, que a gente comenta, que a gente pede, que a gente orienta. Todas as escolas que eu trabalho eu faço isso. Então, assim, a higiene pessoal. Os cuidados para a gente ter uma pele limpa e saudável, evitando fungos, evitando o surgimento de dificuldades em termos de doenças com esses micro-organismos que são tão inconvenientes e que muitas vezes levam a gente a uma situação de risco relativamente alta. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa higiene pessoal, tá bom, pessoal? Então, assim, a higiene pessoal ela é fundamental para que a gente tenha uma ideia de corpo limpo, que a gente tenha uma ideia de saúde, para a gente ficar longe de fato dessas doenças, A ausência desse hábito da higiene pessoal pode gerar de verdade complicações. Essa higiene é um conjunto de cuidados necessários e indispensáveis para manter o corpo limpo e saudável. A gente sabe que muitas das doenças elas acabam nos acometendo por conta dessa condição, eu diria assim, de não darmos a devida atenção, o devido cuidado a tomar banho, a evitar roupas úmidas, a escovar os dentes de maneira correta.
a lavar as mãos, que a gente tem visto principalmente nessa pandemia, que é de forma fundamental, determinante em alguns casos, né? Então essa tarefa de higiene voltou a ter evidência. Por quê? Porque nós nos descuidamos durante um tempo, né? Elas devem ser feitas diariamente e, de preferência, sobretudo, mais de uma vez por dia. Então, essa higiene pessoal, o banho, a troca da roupa íntima, a gente deve tomar de 2 a 3 banhos, principalmente porque na nossa região o clima é relativamente quente, né? A gente sabe que existe uma resistência em algumas questões em termos culturais, né? Mas na nossa região a gente tem que estar tomando banho, porque é muito quente, o tecido da pele tem uma temperatura mais elevada, a gente transpira muito, fica com aquele cheirinho muitas vezes desagradável, e isso é uma porta aberta para o surgimento de algumas doenças, o aparecimento de alguns tipos de fungos, principalmente. Todas as práticas de higiene pessoal são bem simples de uma maneira geral. Por isso, algumas pessoas podem não levá-las tão a sério como deveria, ou fazê-las de forma indevida ou inadequada ou incompleta. Provavelmente isso vai acabar resultando em uma complicação no futuro. E aí a gente tem como, por exemplo, né, um bom banho ou após uma atividade física, né? A sudorese, a gente fica com aquele suor no corpo, lavar bem as axilas, fica com aquele odor, e se a gente simplesmente vai lá e troca de roupa sem tomar um banho de maneira correta, aquele suor que ficou, aquele cheirinho mais forte, vai ser transmitido sim para uma roupa, e ali o aparecimento de um fungo é certeza. A ducha logo após o exercício vai ajudar a eliminar os possíveis presença de bactérias que acabam aderindo às roupas e ao corpo durante todo o processo de atividade física. Pode ser uma pedalada, pode ser uma corrida, pode ser uma atividade na academia. Então isso é importante, esse banho é fundamental, é uma consideração e respeito de fato ao seu corpo, à sua limpeza, às suas organizações, né, nesse sentido. Lavar bem as mãos é certamente uma das tarefas mais importantes que devem ser realizadas, uma vez que essas mãos são eu diria assim, funcionam como pontes conectoras. Eu diria assim, a gente está vendo isso agora. Todos os especialistas usam álcool em gel nas mãos, lava a mão com água e sabão, lava direitinho entre o seu corpo e o intruso desconhecido, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, que isso acaba sendo de forma tão contundente, uma forma tão indispensável de se manter limpo, é lavar sempre as mãos. Além disso, é importante lembrar que lavá-las antes de entrarem em contato com algo externo e não só depois. Ou seja, quando a gente chega da rua, a gente toca numa coisa, a gente toca no material sujo, a gente vai, né, toca em uma superfície contaminada, e é preciso estar constantemente lavando as mãos. Eu sei que muitas vezes, em determinados horários, a gente tem poucos recursos hídricos, poucas condições de água, às vezes naquele instante ali, mas é preciso ter essa atenção. Se você for receber um alimento delivery, por exemplo, o correto é lavar as mãos antes e depois de receber a sua encomenda, especialmente em época de proliferação acelerada de doença, como é o caso da pandemia. Então, assim, é preciso ter essa atenção, é preciso ter esse cuidado, é preciso ter esse zelo, eu diria assim. Manter a parte externa e a parte de baixo das unhas limpa também ajuda a prevenir doenças provenientes de bactérias e que podem fazer mal a gente. Então, assim, às vezes a gente diz assim, fulano deixa as unhas crescer, Beltrano tem um hábito, o menino deixa o hábito, tem um hábito, mas tudo que você pega, tudo que você toca ali, junta naquele cantinho das unhas, restos de sujeira, que provavelmente pode até, eu diria assim, provocar, de repente, bactérias, algum tipo de fungo, e você carregar para qualquer lugar. Então é preciso ter sempre as unhas bem aparadas, que é uma questão de cuidado, de zelo, de higiene, né? É preciso que a gente esteja sempre lavando as mãos, mas as unhas estejam bem aparadas, bem cortadas, para evitar esse tipo de transmissão, né? A gente sabe que ao colocar, a gente coloca naturalmente de forma distraída as mãos na boca, quando elas estão limpas, tudo bem, mas quando muitas vezes elas não estão e a gente está debaixo das unhas, as unhas estão grandes ali com um resto de sujeira, que pode nessa sujeira estar fungo, bactéria,
entre outras coisas, né? E aí as doenças causadas por infecções, que são agentes externos, né? Agentes infecciosos, também podem ser diminuídas com essa prática do zelo, do cuidado e da atenção com relação a cortar as unhas, limpar, lavar as mãos. Protozoários, bactérias e vírus podem causar ainda diarreia, resfriado ou até mesmo uma gripe simples, que é o próprio resfriado, como a gente chama, por conta dessa limpeza nas mãos. É importante introduzir a boa higiene, principalmente no período infantil, para as crianças, para que elas comecem a entender a necessidade do hábito, da limpeza, da higiene, do cuidado que elas têm que ter com elas mesmas, né? E aí o que é que a gente pode ver em contrapartida? Quando há uma má higiene, quando não existe um cuidado devido, quando não existe um zelo, eu poderia dizer assim, no sentido do cuidado com a própria saúde. Caso a gente não tenha o hábito de manter essa higiene em boas condições, é possível que a gente acabe desenvolvendo algum tipo de problema mais sério de saúde. Isso é muito comum, né? Supondo que isso não aconteça, esse mau cheiro, às vezes, um mau cheiro, o odor, às vezes você não toma um banho e às vezes você não se dá conta, aquilo vai ficando de forma tão comum para você que você deixa de sentir aquele odor, e as pessoas que estão ao seu redor, elas vão sentir, porque você não tomou um banho depois de uma atividade física, porque você não trocou a roupa íntima antes de ir para uma escola, porque você não tomou um banho, porque você não conseguiu se secar direito. Então, assim, é interessante não ignorar essas rotinas de limpeza e de higiene. Se a gente sentir odor ruim, vindos da região, principalmente da região íntima, pode ser um sinal de que algum problema de saúde ou algum tipo de infecção possa estar nos acometendo. E a gente pode começar a entender como isso está tomando uma proporção relativamente desagradável. É indispensável que as partes íntimas sejam devidamente lavadas, sempre limpas com água corrente e muito abundante. E de preferência, gente, pega um pedaço de sabãozinho daquele bruto, daquele amarelo, vai lá, lava na região íntima, depois tira, enxágua, tira direitinho, seca naturalmente para evitar algum tipo de corrimento, para evitar algum tipo de aparecimento de fungo, ou então até mesmo de mau cheiro, né? Uma vez que a própria urina provoca esse mau cheiro e pode ocasionar posteriormente até algumas doenças, né, na região, na genitália. Então, sendo assim, seque bem a região após lavá-las e permita que a pele respire por alguns minutos. E utilizar sempre, se possível, na região íntima, roupas de algodão que tem uma temperatura menos quente, né, que evita esse tipo de situação. Os pés também não devem ser esquecidos, porque é uma região que fica muito suada com facilidade, a gente se movimenta muito, a gente corre muito, então tem que lavar, tem que secar bem os pés, a gente estava falando na aula do 6º ano esse tipo de situação, porque é uma região que fica muito abafada, pode provocar o aparecimento do fungo de uma frieira, né, que a gente chama na nossa região, que é muito ou popularmente conhecida. Lembrar sempre de lavar os pés com sabão e sabonete, né? Uma escovinha ou bucha para tirar toda a sujeira. A gente tem que andar de sandália, andar calçada, evitar andar descalço para não proliferar o aparecimento desses fungos, uma vez que esse tecido é muito sensível. Evitar, sobretudo, usar meias sintéticas ou de outras pessoas que não sejam você, mesmo estando bem lavadas e tudo mais. Então, são hábitos de higiene. Os sapatos de borracha ou plástico acabam aquecendo um pouco mais, a gente tem que ter essa atenção na limpeza, no cuidado de lavar, de enxugar, de secar antes de usá-los, porque o risco de contaminação, o risco do aparecimento do odor nessa região também existe por conta da sudorese, por conta desse suor. Quando for lavar os cabelos, por exemplo, massagear bem o couro cabeludo com os dedos. E, principalmente, como eu falei na aula dos meninos do 6º ano, evitar dormir com cabelos molhados, porque a umidade pode provocar um mau cheiro nessa região, pode ocasionar o surgimento de fungos. E, muitas vezes, quando essa região do couro cabeludo é acometida por um fungo, né, eu diria que assim, demora, o cabelo pode cair, é preciso ir a um dermatologista, demora a crescer naquela região, por uma questão do hábito da higiene. As axilas, particularmente, que acumulam suor e provocam um mau cheiro também, se não for devidamente limpa, não for devidamente lavada, secada antes de utilizarmos
qualquer tipo de substância para deixá-la com cheiro, é preciso ter muito cuidado, porque ela tem que ser bem lavada, tem que ser bem sequinha, para depois utilizar esse perfume ou qualquer outro tipo de desodorante aí, tá certo? Sendo uma área de dobra, né, também, né, a virilha acumula, é também uma acumuladora de cheiro ruim se ela não for bem lavada. Por que uma área de dobra? Porque quando você transpira, o suor pode se acumular nessa região e ficando ali. Se você não tiver o hábito de lavar, de secar, de enxugar, de higienizar normalmente, essa é uma região que pode sim desenvolver um odor de forma mais forte, tá bom? E tem que secar bem. Caso sinta que mesmo higienizando, esses odores, esses problemas de mau cheiro, eles persistem, a gente precisa consultar um médico para que ele indique algum tipo de medicação, substância medicamentosa, para que a gente lance mãos e faça o tratamento, né? Aí uma outra área muito interessante é a boca. Então, essa higiene bucal, utilizar o fio dental, escovar os dentes de maneira correta, estar sempre atento a esse cheiro desconfortável quando terminar uma refeição, não só ao acordar de manhã, mas terminou uma refeição, vai lá para tirar os restos de alimento da boca, fazer uma escovação de maneira correta, com uma boa orientação, e muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, existem alguns casos que são necessários a consulta de um dentista, de um odontologista, né, para que esse mau cheiro seja, eu diria assim, reduzido ou acabado, dependendo da causa, fazer uma identificação de qual o problema do mau cheiro muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a gente, ao falar muito próximo a outra pessoa, a pessoa sente o odor, é tão desagradável, por conta de uma situação de higiene pessoal. Então é importante também orientar no sentido de fazer uma higiene bucal diária de maneira correta, de maneira adequada, tá certo, pessoal? Então, só para lembrar esse detalhe que é fundamental, até para que se tenha um relacionamento com outra pessoa, de trabalho, um relacionamento de namoro, um relacionamento mais sério, ou um relacionamento, como eu disse, de trabalho, que é um relacionamento profissional, ou até mesmo a convivência entre os familiares, as pessoas conhecidas. É preciso que esse tipo de higiene bucal permaneça ou ele aconteça. E aí a gente tem que escovar bem a parte superior, a parte inferior dos dentes, passar bem a utilização pela superfície mais interna, evitar colocar muito creme, porque esse produto pode, em alguns casos, dependendo do material utilizado, danificar o material de esmalte dentário. E, por fim, a utilização de um fio dental, que é considerado indispensável para a retirada dos restos de alimentos, né? E depois essa escovação de maneira correta. Aqueles que tiverem uma condição melhorada podem fazer mão ou lança-mão de um enxaguante bucal para facilitar, para melhorar esse cheirinho, ou diminuir os riscos de proliferação de micro-organismos que ficam ali. Muitas vezes o camarada come, lancha e vai dormir nessa condição, sem escovar os dentes, sem lavar bem a boca, e fica com o resto de alimentos por ali. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Caso se tenha dúvidas sobre os hábitos de higiene pessoal que a gente tem que manter, é interessante que a gente prepare uma lista, né, de zelo, de cuidado, né? Pode preparar para todo mundo, para que a gente saiba, em algumas famílias, por exemplo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, principalmente na área mais infantil, para que as crianças comecem a seguir esses hábitos de higiene pessoal, esses hábitos de cuidado, que podem sim diminuir grandes possibilidades de doenças, de serem acometidas por doenças no futuro. Então a higiene, o zelo, a orientação, a educação, tudo faz parte de um conglomerado que fala bem da saúde do indivíduo. A higiene pessoal, aí vem hábitos simples: tomar banho todos os dias, muitas vezes mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, dependendo da região e dependendo do período, né, que a gente se encontra, mas normalmente tomar muito banho, se tiver disponibilidade de água. Por quê? Porque diminui a condição do odor. Escovar os dentes no mínimo 3 vezes por dia, principalmente após as refeições. Procurar utilizar cremes dentais que tenham flúor. Usar sempre roupas limpas. Evitar repetir a utilização da roupa, porque às vezes você transpirou muito, ficou muito suado, aí vai utilizar aquela roupa novamente no outro dia, fica aquele odor, as pessoas percebem, você se sente mal com isso. Cuidar do cabelo e das unhas, porque
evitar tomar banho para dormir, mas interessante tomar um banho e secar os cabelos, e se de repente não tiver condições, tem que secar direitinho, né? Mas não evita tomar um banho, porque às vezes passa o dia todo suado, e antes de tomar um banho, antes de dormir, tem que realmente tomar um banho. Lavar as mãos antes e após a utilização no banheiro, vai fazer suas necessidades, lava antes e lava depois. De preferência também, quando for se alimentar, antes de se alimentar, após terminar. Lavar a mão antes de cozinhar. Lavar também antes das refeições. Certificar-se de fazer espuma com sabonete para lavar as mãos direito, para diminuir a possibilidade de contaminação. Lavar a parte de baixo das unhas, que a gente às vezes esquece, mas aí tem restos de coisa que a gente toca, que a gente pega na rua, às vezes tem algum tipo de bactéria ali, até mesmo fungo, que a gente está vendo isso aí agora, que pode ser transmitido pela má utilização ou a não prática de higiene, lavando as mãos de uma maneira correta. Por conseguinte, evitar andar descalço, colocar as toalhas para secar em contato direto com o sol ou, no mínimo, evitar lugares abafados, lugares úmidos, para que essa toalha não prolifere ali fungos. Não compartilhar toalhas ou escovas de dentes com nenhuma outra pessoa, isso é algo de higiene pessoal, é algo seu. Se possível, não sentar em vasos sanitários de utilização pública, porque o risco de contaminação é muito grande. Não ficar muito tempo utilizando roupas molhadas. Sempre que molhar, troca assim que possível. Não compartilhar roupas íntimas em nenhuma situação. Ou seja, existe o risco de contaminação também por isso. Higiene de alimentos, que é muito comum e a gente muitas vezes não sabe como proceder. Em primeiro lugar, sempre lavar bem as frutas e verduras com água limpa. Deixá-las de molho em uma solução de 1 colher de vinagre para cada litro de água. Cobrir os alimentos para que os insetos não pousem em cima. Por fim, evitar o compartilhamento de copos, talheres, pratos ou outro tipo de objeto que entre em contato com a boca do indivíduo, ou seja, evitar de forma mais contundente, principalmente a utilização de talheres sem que ele seja lavado. Terminou ali, porque tem mais professor aí, tem gente que faz, infelizmente tem. Terminou ali, vai lá, lava o prato, lava o talher, lava tudo direitinho, secou direitinho para que outra pessoa possa utilizar de forma mais adequada. Tá certo, pessoal? Hoje foi interessante essa aula sobre higiene pessoal. Eu vivo repetindo isso na sala de aula, mas não poderia deixar aqui de mandar esse lembrete para todos vocês. Um grande abraço do professor Sérgio Val e até a próxima aula.